Olá, queridos irmãos. Vamos começar aqui mais um vídeo, onde nós estamos trabalhando o livro do puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Então, nós estamos trabalhando algumas estratégias, algumas artimanhas que Satanás tenta nos enredar a fim de nós cairmos em tentação, cairmos em pecado, e depois temos trabalhado como nós podemos resistir, lutar contra essas suas artimanhas com base na palavra de Deus. Então, hoje nós já estamos trabalhando aqui o artifício de número 7. Uma das coisas que Satanás tenta fazer conosco é tornar a alma humana ousada no que diz respeito a aventurar-se em ocasiões para o pecado. Então, Satanás tenta o tempo todo tornar a nossa alma ousada para nos aventurar em situações de pecado. Como isso acontece? Acontece da seguinte maneira: Satanás ele tenta nos mostrar que é possível brincar com o pecado, é possível flertar com o pecado sem pecar. Satanás ele tenta nos dizer que é possível andar com bêbados sem se embriagar. Satanás tenta nos dizer que é possível você passar numa rua marcada pela prostituição sem que você possa se prostituir. Satanás tenta nos dizer que é possível exercer determinadas atividades ou ser amigo de determinadas pessoas sem com isso nos contaminar com o pecado. E esse é um erro. E nós vamos ver por que é um erro e como nós devemos lutar contra essa artimanha de Satanás. Então, para isso, Thomas Brooks oferece 4 remédios. 4 remédios para que nós possamos lidar com essas tentações de Satanás. Que remédios são esses? O primeiro remédio: as Escrituras ordenam que você evite ocasiões de pecado e a menor aparência do mal. Então a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:22 que nós devemos nos afastar, que nós devemos nos abster de toda aparência do mal. Nós precisamos nos afastar completamente daquilo que tem aparência do mal, daquilo que possa ser uma sombra de pecado, daquilo que nós podemos ser sinalizados a pecar. Nós não devemos apenas odiar o pecado, nós devemos evitar o pecado, nós devemos evitar qualquer ocasião que nós possamos cair em tentação. Nós devemos abominar todos os sinais de pecado. A Bíblia diz em Provérbios 4, 14 e 15: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Perceba, irmãos, quantos verbos são utilizados aqui nesse texto de Provérbios, indicando que nós devemos constantemente evitar o caminho do perverso. Nós não podemos passar, nós precisamos desviar dele, nós precisamos evitar dele completamente. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão sendo contaminadas pelo Covid-19. Pense comigo, se você tem um amigo que afirma: olha, eu fui diagnosticado, eu fiz o teste, e o meu teste deu positivo para a Covid-19. E nesse momento eu estou em casa. Mas eu gostaria que você viesse aqui em casa, realizar um favor para mim. Mas não se preocupe, eu estou em um quarto isolado aqui na minha casa. Não se preocupe, você não entrará em contato comigo. Fique muito tranquilo com relação a isso. Eu quero apenas que você execute e faça um favor para mim. Você iria? Com certeza não. Quando nós sabemos que em uma casa tem alguma pessoa que contraiu o Covid-19, nós passamos longe. Nós não queremos adentrar aquela casa. Nós não queremos
ficar na sala, mesmo sabendo que o enfermo está isolado e incômodo, mas nós não queremos ter o menor contato com o menor sinal de uma pessoa que foi contaminada com essa enfermidade. Da mesma forma, nós deveríamos agir para com o pecado. Aquilo que cheira o pecado, aquilo que é a aparência do mal, aquilo que pode suscitar em nós desejos pecaminosos. Tudo isso, meus queridos irmãos, deveria nos levar a abominar o pecado. Deveria nos levar a odiar o pecado. Qualquer aparência do pecado deveria nos levar a rejeitar o pecado completamente. O segundo remédio para nós não cairmos neste artifício de Satanás é: não há conquista sobre o pecado sem que a alma se desvie da ocasião do pecado. Todo verdadeiro crente, todo verdadeiro cristão sonha com o dia em que ele não mais terá que lutar contra as suas tentações. Todo cristão, todo crente deseja, anela por uma situação onde ele vencerá o pecado de uma maneira final e completa. Mas como você vai conseguir vencer o seu pecado se você não evita as ocasiões para pecar? Como é que você pode orar e dizer: Senhor, livra-me das tentações, se você não evita as ocasiões do pecado? Sua oração é hipócrita se você não evita as ocasiões para pecar. Thomas Lutz pergunta: como é que pode alguém tentar apagar fogo com gasolina? Não dá. Da mesma forma, como é que eu vou mortificar o pecado em mim se eu não evito as ocasiões para pecar? Thomas Brooks continua: quem tem pólvora precisa se manter longe o suficiente de qualquer faísca. Quem tem pólvora precisa se manter longe de faísca. O nosso coração é uma pólvora. O nosso coração é pecaminoso. O nosso velho homem ainda habita em nós e tenta nos inflamar para o pecado. Nós temos uma compulsão ainda, mesmo que santificados, nós temos uma tendência, nós temos uma inclinação para desobedecer à vontade de Deus. E se nós nos aproximarmos do sinal do pecado, se nós nos aproximarmos de ocasiões que nos levem a pecar, isso vai apenas inflamar essa pólvora para o pecado que é presente em nosso coração. Você precisa afastar as ocasiões do pecado, se você quer vencer contra o pecado. Perceba, identifique quais são ocasiões, que momentos do seu dia você é tentado em determinados pecados. Se é em algum lugar específico, se são programas em específico, se são pessoas em específico que te levam a pecar. Identifique isso e lute contra isso. Lute contra o pecado. Lute contra essas ocasiões. Retire aquilo que faz que você se lameie no pecado. E aí sim, você de fato terá vitória sobre o pecado. Então, se você tem caído em um pecado de uma maneira recorrente, anote as ocasiões, anote os momentos que antecedem esse pecado, identifique, faça um diagnóstico de que situações foram favoráveis para que você caísse novamente naquele pecado e a partir daí passe a evitar com toda força essas ocasiões, a fim de que você tenha vitória sobre o pecado. O terceiro remédio que Thomas Brooks propõe é: homens santos que viveram antes de nós rejeitaram as ocasiões do pecado como se fosse o próprio inferno. Meus irmãos,
Thomas Brooks fala que o diabo sabe que a natureza corrupta do homem tem uma sementeira para todos os pecados. Então nós temos uma sementeira para todos os pecados. Se nós começamos a regar a semente do pecado no nosso coração, com ocasiões que nos levam a pecar, logo nós veremos que essa semente vai crescer, vai tomar a nossa alma, vai tomar as nossas vontades e vai produzir fruto para a nossa destruição. Preste muita atenção nisso. Não dê vazão às ocasiões do pecado. Não passe pela porta do pecado. Se desvie. Queira andar longe disso. Não queira testar. Não queira conhecer. Foi assim que José fez ao se desviar da mulher de Potifar. Foi assim que Jó fez ao fazer uma aliança com os seus olhos. É assim que o salmista o tempo todo diz para que nós não andemos na roda dos escarnecedores, que o nosso caminho não seja o mesmo caminho dos ímpios. Porque nós sabemos que nós já somos tentados ao pecado. Quanto mais se dermos ocasião para pecar, não é possível brincar com fogo sem se queimar. Não é possível brincar com a ocasião para pecar sem cair em pecado. E o quarto remédio que Thomas Brooks oferece, propõe na nossa luta contra esse artifício de Satanás, que diz que é possível flertar com o pecado sem pecar, é evitar ocasiões de pecado, é uma evidência da graça. Thomas Brooks fala algo interessante, irmãos. Você sabe o que o homem é de fato quando esse homem está sendo tentado. Você sabe o que é uma pessoa honesta de fato? É quando ela tem uma fácil oportunidade para roubar. Você sabe quando um homem é de fato fiel à sua esposa? Quando ele tem uma oportunidade de atrair. Mas um homem não mostra a sua fidelidade ao ir ao encontro, ao testar os seus limites. Não. Um homem não mostra a sua fidelidade à sua esposa quando ele busca ocasiões de atrair. Não, muito pelo contrário. A fidelidade encontra-se quando, com todas as minhas forças, eu evito ocasiões em ser tentado nessa área. Um homem honesto não é um homem que se envolve com ladrão para mostrar eu sou tão honesto que mesmo convivendo com ladrões, eu terei a capacidade de não roubar. Não, querido. Um homem honesto de verdade é aquele que passa longe de ladrões. É aquele que não quer ver-se associado. É aquele que não quer ser amigo de ladrões. É aquele que foge de ocasiões desonestas. Do mesmo jeito é o crente com relação a todos os pecados. Você não pode, a evidência da graça no seu coração, a evidência que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida, é o fato de que você evita fortemente ocasiões para o pecado. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa, por meio do seu amor e do seu cuidado para conosco, nos habilitar a fugir de todas as ocasiões do pecado. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo.